Fala galera da Central do Enem, aqui é o professor Jorge. Hoje a gente está dando continuidade ao nosso estudo. Entramos no módulo 2 e nesse módulo nós vamos abordar a carga elétrica elementar, a quantização da carga, a teoria dos quarks e antimatéria. Vamos lá, doutores. Acerca da carga elétrica elementar, nós podemos dizer, esse valor é um valor de um menor valor de carga de um corpo, tá bom? E ele hoje, nós adotamos, na verdade, em termos de nível médio, um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, ok? Esse Czinho aí não esquece que é a unidade da carga, que é o Coulomb, tudo bem? Bom, doutores, se a carga de um próton, que é positivo, então nós vamos ter um valor mais E. Então esse valor de 1,6 ele vai ser positivo. Tudo bem? Mas se nós estamos falando de um corpo, de um elétron, então o valor é o mesmo valor numérico, só que é com sinal negativo. Então a gente diz que é menos E. Tá bom? Então, reforçando, a unidade é o Coulomb, e a teoria, a definição do que seja a carga elétrica elementar é exatamente de que seria o menor valor de carga isolado que existe. Tudo bem? Que se conseguiria teoricamente isolar. Quem foi que determinou isso? Foi um cidadão chamado Robert Millikan. Ok? Os senhores podem acompanhar. Ele determinou, através da sua famosa experiência, um experimento da gota de óleo. Isso foi realizado em 1911. E ele ganhou, por sinal, o prêmio Nobel de Física daquele ano. Tá bom? Então, doutores, na verdade, consistia, o experimento dele era bastante simples, mas de um resultado extraordinário, E ele consistia numa câmara fechada, no qual nós tínhamos duas placas, que eram eletrizadas e eram borrifadas gotículas de óleo. Algumas passavam e ele conseguia graduar de forma a poder isolar praticamente uma gotícula, Então ele fazia essa gotícula descer e subir, cronometrava os tempos, os valores da carga elétrica aplicada nas placas, consequentemente o campo. Isso ele repetiu muitas e muitas vezes, até da sua análise de dados, ele conseguiu extrair esse valor de 1,6. Tudo bem? Bom, doutores, referente a esses experimentos, nós vamos falar sobre um conceito de carga elétrica como um valor quantizado de carga. O que é que isso quer dizer? Que a carga elétrica, como os senhores estão visualizando aqui, a carga elétrica simbolizada por essa letra Q, é um símbolo bastante comum nas questões que a gente vê em termos de nível médio e também no Enem, nos processos seletivos. Ele vai ser sempre o quê? O que quer dizer quantização? O que é que quer dizer quantizado? Ele vai ser sempre, olha, essa carga aqui ela vai ser sempre múltiplo de quem? Da carga elétrica elementar. Como assim? Quer dizer, doutores, que quando a gente fala que é um valor quantizado, é sempre esse n aqui, ele vai ser sempre um valor que? Um valor inteiro, um múltiplo. Ou seja, se nós pensarmos, só a título de exemplo, que a carga de um corpo ela é um muro, doutores, ao contrário do que acontece na sua casa, o pedreiro lá, quando ele está construindo um muro, ele vai ver, olha, tem uma brechinha aqui, aí ele pega, corta o tijolo e complementa aquele muro. Na carga elétrica não se pode fazer isso, senhores. O que é que o senhor está querendo dizer? Doutores, que se a carga elementar fosse um tijolo, no meu muro não pode ter meio tijolo, não pode ter um terço de tijolo, não. Cara, ou tem 11 tijolos ou tem 12. Não tem 11,5. Não tem 11,25 tijolos. Não. Por isso que a gente diz que é quantizável. É um valor inteiro. Você pega aqui, lá naquele muro lá, eu não posso colocar 5,25 tijolos, um quarto de tijolo, não pode.
ou é 5 ou é 6. Ou seja, é sempre um valor múltiplo de um valor inicialmente dado. E ele vai ser sempre múltiplo, que a carga de um corpo vai ser sempre múltiplo da carga elétrica elementar. Tudo tranquilo, doutores? Entretanto, nós temos uma teoria que diz que ainda se pode fracionar a carga elétrica de algumas partículas. Aí você diz, está contrariando o que diz. Não, doutor, espera aí. Carga elétrica elementar ela continua sendo o menor valor de carga, porque é o menor valor que se consegue isolar. Perdão. Sem que, né, quando a gente faz essa tentativa de dividir a carga elétrica elementar, até se consegue. Só que ela é tão rápida, né, ela flui, se transforma em energia, que ela não é estável. Portanto, ainda continua sendo o menor valor de carga a carga elétrica elementar. Mas, doutores, o que seria essa teoria dos quarks? Senhores, referente aos quarks, eles são em número de 6. Tá bom? São 6 tipos ou 6 sabores, como os senhores pesquisando podem encontrar. Eu separei aqui, doutores, em grupos aqui de 3, tá bom? Tá vendo? Tem um em amarelo e nós temos em vermelho. Senhores, por que eu separei assim? Para você fixar melhor. Tá bom? Então, olha esses amarelos aí. Observe que eles têm características positivas. E toda vez que isso acontece, o valor da carga vai ser mais 2/3 de E. Como característica positiva, olha, meu amigo, up, então para cima, charm, que é charmoso, top, que é topo, superior, em tradução livre. Então você observa características positivas. E toda vez que você observar características, porque você tem 6 aí, de repente você está perdido, mas aí qual é o valor desse quark aqui? Na verdade, as questões, como a gente vai ver, elas trazem esses valores. Mas se você já carregar consigo essa informação, você vai verificar, e eu vou dar um exemplo daqui a pouco para os senhores, como a resolução da questão se torna muito mais simples. Tá bom? Muito bem, doutores. Quando ele tiver características negativas, né, olha só, em vermelho, down, para baixo, strange, que é estranho, tradução de Buran, que é inferior. Tudo bem? Então, quando eles tiverem essa característica negativa, você perceber na palavra, né, o valor desse quark vai ser menos, olha só, menos 1/3 de E. Então, observe que nós temos apenas dois valores, olha, menos 1/3 de E e mais 2/3 de E. Aí, combinando esses carinhas, é que eu vou ter outras partículas. E toda vez que eu falo nesses quarks, não tem como não lembrar. Eu sempre lembro aqui, principalmente por conta deste elemento aqui, o Strange, aquele nosso amigo lá, Doutor Estranho, né, da Marvel, lá de Vingadores. Ok? Senhores, como eu lhes falei, algumas partículas, né, olha, até hoje, antigamente, né, um tempo atrás, se falava que as cargas elementares seriam o elétron, um próton e um nêutron. Doutores, mas hoje nós sabemos, e ainda continua válido, que o elétron não conseguimos dividir. Por enquanto, não conseguimos dividir o elétron. Contudo, nós sabemos hoje já que o próton e o nêutron ele é divisível em partículas menores, que são exatamente os quarks. E qual seria a composição deles? Doutores, você observe aqui que eu deixei de uma certa forma aqui selecionado, olha, está em cinza, fundo cinza aqui, os dois quarks que eu diria que são os mais importantes. Por que, professor, os mais importantes? Porque eles constituem tudo que existe. O seu corpo, né, já que eles são constituintes do próton e do nêutron, então constitui você, o seu corpo, todos os objetos que estão à sua volta, tá bom? Então por isso que eu coloquei ele de cinza, os dois mais importantes, up e down. E como é que eles compõem o próton e o nêutron? É através da combinação, tá bom? De 3 elementos, olha os 3, todos os dois elementos têm 3 aqui na sua composição. E a composição vai ser a seguinte, já que é o próton aqui, esse resultado tem que dar, já que é um próton, tem que dar um resultado mais E, né? Você combinando 2 up
e um down vai dar exatamente este resultado. Você pode fazer essa continha em casa aí com calma, né? Pega um up, olha, um up vale 2/3, mais 2/3 de E, mais um up, ele é 2 up, mais 2/3 de E um down, menos 1/3 de E. Faça a continha aqui, meus amigos, e você vai encontrar justamente o E. Aqui, se você fizer essa continha, o neutro aqui, o valor da carga tem que dar 0. E exatamente colocando 2 down, olha, 2 down, menos 1/3 de E, menos 1/3 de E, e um up mais 1/3 de E. Quando você fizer essa continha, isso aí vai dar 0, tá bom? Doutores, se você guardar na sua mente que um próton tem 2 up e um down, e o neutro tem 2 down e um up, acabou. Quer ver? Uma questão que já caiu no Enem muito tempo atrás. Aqui, meus amigos, olha só. Essa foi uma questão já bem antiga do Enem. Daquele tipo de questão que você fica triste, porque você vê um texto imenso desse. Doutores, aqui vai uma dica do professor Jorge. Olha só. Não todas, mas tem muitas questões, principalmente em física, que ele conta uma história, doutores, para os senhores. Conta quando o cara fez, quando ele nasceu, quando ele deu o primeiro beijo. E essa historinha, para termos de resolução da questão, ela é dispensável. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, doutores, nessa questão. Vamos pegar aqui no pedacinho final já. No pedacinho final. Olha só. A partir dessas informações, doutores, que nós nem lemos, é correto concluir, com relação à carga elétrica, a carga elementar E, que a carga elétrica dos quarks, olha o que ele quer saber, as cargas elétricas dos quarks up e down são. Bom, doutores, a carga do up, característica positiva, lembra que a gente falou? É quanto? Mais 2/3 de E. Bom, aqui está mais 2/3 de E na letra A. Aqui ela já foi embora, a letra B. Mais 2/3, a letra E. Já foi embora a letra C, já foi embora a letra D. Doutores, estamos na dúvida entre A e E. Aí a gente vai e lembra que down é uma característica negativa, lembra que eu te falei? E vai ser quanto? Menos 1/3 de E. Pronto, doutores, já chamam aqui a nossa alternativa, ó, menos 1/3. Portanto, resposta letra I. Gostou, doutor? Não foi fácil? Quando a gente estuda é assim, muito fácil. Tá bom? Então vamos lá, vamos retornando aqui para ir dando seguimento. E só para reforçar, né, os quarks são os únicos que constituem a matéria, como eu já falei, e os demais, e você deve se questionar, e sim, os demais, como foi determinado? Doutores, eles são encontrados, né, ou eles são produzidos nos aceleradores de partículas, ou eles a toda hora chegam ao nosso planeta através dos raios cósmicos, né? Tranquilo? Então vamos lá. Apesar de nós não estarmos, né, e não ser cobrado exatamente no processo seletivo do Enem física nuclear, né, perdão, física quântica, né, atualmente o modelo, né, o modelo padrão das partículas e que é o modelo que se tem, né, explicado a física atualmente, né, a existência, o funcionamento das coisas. É um modelo padrão. Então nós temos uma tabela aqui no qual eles mostram alguns valores de alguns elementos que são partículas elementares, ou seja, aquelas que não dá para se dividir. Observe que daquelas que nós já conhecemos, elétron, prótons e nêutrons, apenas o elétron aqui, senhores, olha, apenas o elétron que está presente. Tá vendo? Não está próton, não está nêutron. Contudo, né, quem é que estão presentes aqui? Olha, os 6 quarks aqui, olha, os 6 quarks. Não se preocupe em memorizar isso. É só parte de teoria que eu quero fazer um comentário com os senhores.
Olha, os bósons de Higgs, a famosa partícula de Deus. Tudo bem? Senhores, nesse modelo, esses aqui são os valores detectados, experimentados, mas ele não está completo, senhores. Porque para que a teoria funcione, aí a explicação seja completa, haveria necessidade de ter mais um elemento aí. Que elemento é esse? É o elemento chamado graviton. Por que ele não está aí? Porque o graviton se admite que ele exista para que se consiga explicar algumas coisas, algumas questões, mas não se conseguiu efetivamente comprovar sua existência. Você vê essa noia aí? Ele é preciso que ele exista, só que a gente não consegue, para poder completar a teoria e a explicação ficar aceitável, mas nós ainda até hoje não conseguimos detectá-lo. Ele é de difícil detecção por conta do seu valor. A gente já sabe que a força da gravidade ela é um valor muito pequeno e ela só se apresenta visível quando o corpo é gigantesco, como a Terra, e a gente sente o valor da aceleração e da força gravitacional. Tudo tranquilo, doutores? E ainda nessa toada de física moderna, só um comentário, algumas vezes cobrado em alguns processos, a gente fala da antimatéria. A antimatéria parece coisa de filme de ficção, entretanto ela é utilizada, tá, doutores, no nosso dia a dia, nos aparelhos de tomografia, e quando você vai fazer o exame, é aplicado um fármaco radioativo, uma espécie de contraste, se alguém já fez algum procedimento de raio-x, é aplicado o contraste. Aqui na verdade é um fármaco radioativo para que ele comece a emitir e a máquina detectar essas partículas de antimatéria. Na verdade é um pósitron, tá bom? Então olha só, o que seria antimatéria, doutores? Não é uma coisa do outro mundo. O que eu quero que você compreenda? Que a antimatéria ela teria as mesmas características da matéria. Contudo, ela teria sinal, ela tem na verdade sinal contrário e spin também. Como assim? Doutores, se existe na matéria um elétron, na matéria existe o antielétron, que tem um nome especial, que é o chamado pósitron, o mais famoso, por isso que eu estou escrevendo aqui para os senhores. Tá bom? Então, se na matéria existe o próton, na antimatéria existe um antipróton. Ok? E é interessante que, como o elétron na matéria, o elétron tem carga negativa, lá na antimatéria existe um carinha idêntico a esse elétron, mesmo tamanho, Só que o que é que vai modificar? Aqui na matéria o elétron é negativo, na antimatéria o elétron é como se fosse um elétron positivo. Ok, doutores? Então quer dizer, professor, que o próton na matéria aqui, que tem carga positiva, no antipróton seria um cara idêntico, semelhante, só que com sinal negativo. É isso, doutores. É só isso que eu quero que vocês guardem, tá bom? E para você, além disso, é só aí na tomografia forçando a barra que a gente consegue a antimatéria? Não, senhores. Curiosamente, a antimatéria ela faz parte do nosso dia a dia. Para você ter ideia, a banana que ela é de 100 miligramas que nós pegarmos de banana, 350 miligramas na sua composição é potássio. Dentre esses isótopos de potássio, nós temos um isótopo radioativo do potássio, ok? E toda vez que há o decaimento, decaimento desse elemento químico, ele emite um pósitron. Os especialistas dizem que de 70 em 75 minutos, mais ou menos, é emitido um pósitron. Isso não está restrito, meus amigos, somente a banana. Várias outras frutas, outros corpos, até o nosso próprio corpo ele emite pósitron. Ok, meus amigos? Só a título de curiosidade, quero que você guarde aí, que
que a matéria teria as mesmas características, né? A antimatéria teria as mesmas características da matéria, só que com sinal oposto. Beleza? Vamos ficando por aqui. Até a próxima, meus amigos. Abraço.